Paz do Senhor para os irmãos, boa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 26. Tiago 2, 14 ao 26. À medida que você for encontrando, se você puder mudar de posição, se colocar de pé. Pedir que os irmãos apenas ouçam a leitura e acompanhem. E mantenham, por favor, a Bíblia aberta nessa carta. Tiago 2, 14 ao 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, Pai, insistimos em suplicar ao Senhor ajuda para esse tempo. Que a Tua palavra encontre em nosso coração o solo fértil, Pai, e produza aquilo que o Teu Espírito desejar, Pai. Nos dê ouvidos atentos, nós te pedimos. E usa-me, Pai, eu te peço, com poder, com graça, para ajudar, Senhor, nossos irmãos a fazerem progresso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Se alguém se intitula eletricista e é chamado para fazer um reparo, trocar uma lâmpada, e não consegue, nós não confiamos que ele é realmente um eletricista. Se alguém se intitula um piloto habilidoso de corrida e nós vemos ele com dificuldade para estacionar o carro, a gente duvida, né? Não deve ser um bom piloto. Se uma tarefa simples assim ele não consegue fazer, né? A fama que ele pede para si não é justa. E nós poderíamos seguir nesse padrão por muitos exemplos, né? O título não é nada sem a habilidade. Não basta ter o título, né? Eu sou muito bom de bola, mas se você me ver jogando, você vai perceber que talvez não seja bem assim.
Talvez eu seja um bom, né, torcedor, quem sabe, uma função para mim no futebol. Da mesma forma, se alguém assume, né, o título na nossa linguagem comum de crente, né, de evangélico, de cristão, mas a vida dele não diz isso, nós acreditamos que há algum problema, né? Talvez ele não seja o que ele diz ser. Nesse texto, Tiago está chamando a atenção dos seus ouvintes para um aparente problema. Nós não sabemos para quem exatamente foi escrita a carta, né? Mas Tiago identifica esse problema e trata, assim como vários outros, né? Nós vemos várias vezes, várias sessões na carta, onde Tiago começa com essa expressão, né? Meus irmãos, e aí ele começa a falar sobre a alegria nas provações e sobre a sabedoria. No capítulo 2, no versículo 1, ele novamente usa a mesma expressão, né? Meus irmãos, e ele começa a falar sobre a parcialidade. E aqui nós estamos diante de uma sessão assim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta e olhar para o texto junto comigo. O texto começa com essa pergunta: qual é o proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E a primeira ilustração desse problema é a seguinte, no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Responda você, né? Qual é o proveito disso? Nenhum, né? É uma pergunta óbvia, nenhum. É uma obviedade, nenhum. Ele não está ensinando sobre como nós devemos despedir os irmãos famintos. É óbvio que nós não devíamos despedir um irmão faminto com fome. E é um absurdo recomendar que ele se alimente. Um irmão necessitado de roupas numa época fria, nós o despedimos sabendo que ele precisa de roupa, ele não tem como conseguir a roupa, e ainda no exemplo dissermos, né? Trate de se aquecer. É um exemplo absurdo. Nós, infelizmente, às vezes não é absurdo, né? Nós precisamos ser relembrados disso. Nós não deveríamos despedir os nossos irmãos. Não está falando de todas as pessoas que nós encontramos com necessidade. Obviamente, não temos condições de suprir todas as necessidades de todas as pessoas que nós encontramos, e tem outra série de questões. Mas um irmão, um parente, um amigo, seu tio, não tem o que comer, foi na sua casa, conversou, tomou café, você ficou sabendo que ele não tem o que comer, e na hora de ir embora, você disse, vai em paz, procura manter uma dieta equilibrada, tio, né? Coma vegetais. Esse absurdo que Tiago está exemplificando aí, isso é tão estranho, é tão irreal, é tão grotesco quanto uma fé sem obras. Uma fé sem obras é tão inimaginável quanto alguém dizer para um irmão que está necessitando de alimento e de roupa, vá em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem. Então, a primeira ilustração aqui já é muito forte, né? A fé sem obras é isso. Vocês acreditam, né, que é possível ter fé, ainda que essa fé não seja demonstrada em momento algum, apenas verbalizada, apenas confessada? Isso é tão estranho, é tão esquisito, é tão absurdo, quanto alguém despedir um irmão, alguém próximo com fome e com necessidade de roupa, sem
suprir essa necessidade. Então, no 17, ele conclui essa ilustração com a repetição do seu argumento. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas ele não para nesse exemplo e ele continua, né? Mas alguém dirá, prevendo uma objeção, você tem fé e eu tenho obras. Como se pudesse haver dois tipos de pessoas, né? Algumas pessoas com fé e algumas pessoas com menos fé, porém com bastante obra. Então, como se houvessem dois tipos de crentes, né? Crentes que têm muita fé, porém não são tão abundantes nas obras, então não têm obras. E outros que têm obras, mas não têm tanta fé. E ele continua ilustrando seu argumento. Mostre-me essa sua fé sem as obras. E eu, com as obras, lhes mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Qual é a ilustração que ele está usando aqui? Você acredita que é possível ter fé sem obras? Esse é o assunto, esse é o problema. Fé sem obras. Você acredita que pode ter fé sem que a sua vida demonstre isso? Você acredita que pode ser um eletricista incapaz de fazer serviços elétricos? Você acredita que pode ter fé e não ter obras? Me mostre essa sua fé e eu lhe mostrarei as suas obras. E a comparação aqui, irmãos, é que os demônios têm esse tipo de fé, entre aspas, né? Esse tipo de crença, esse tipo de confissão. Os demônios creem que Deus é um só. Então, ter fé sem obras é tão absurdo quanto dizer que você tem tanta fé quanto os opositores de Deus. Eu acredito tanto em Cristo quanto aqueles que se opõem a Ele. É isso que alguém que acredita que pode ter fé e não ter obras é comparado aqui pelo nosso irmão Tiago na sua argumentação. Então, você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Não é possível, mais uma vez, ter fé sem obras. E agora a argumentação volta-se para a Escritura. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E em seguida, no versículo 25, ele vai citar também de igual modo: será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, agora, as ilustrações são da própria Escritura, demonstrando que o que ele está ensinando não é apenas uma ideia, mas é o que Cristo ensinou e é o que as Escrituras ensinaram desde o início. Então, vamos abrir primeiro em Gênesis, no capítulo 22. Se você conseguir manter marcado Tiago, vai ser bom, mas vamos lá, Gênesis 22, do 1 ao 18. Olharmos esse exemplo que ele está dando de Abraão. Gênesis 22, vamos ler do 1 ao 18. Gênesis 22, do 1 ao 18. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse ao seu pai: meu pai. Abraão respondeu:
Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, esse é o exemplo que Tiago está usando, né? O segundo exemplo que ele traz, eu quero que você tente guardar essa história na sua memória, é da prostituta Raabe. Então, avança algumas páginas até Josué, o capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 14. Josué 2, do 1 ao 14. Essa é a passagem a qual ele faz referência, então vamos dar uma olhada. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra de Jericó, a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora estes homens que vieram a você, que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde estavam, no terraço, e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês,
vocês também usarão de misericórdia para a casa do meu Pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo que eles têm, e que livrarão a nossa vida da morte. Então vamos voltar agora para o nosso texto de Tiago, tendo em mente esses dois exemplos e perceber essa terceira ilustração. Nós vimos a ilustração que ele usa da despedida de alguém faminto, sem roupas, com a recomendação: se alimente bem, procure se aquecer, e como isso é absurdo, tão absurdo quanto uma fé sem obras. Também vimos o exemplo dos demônios que creem, mas são opositores ferrenhos da vontade de Deus. E a fé sem obras é a mesma fé que eles têm. E por fim, ele compara, ele usa esses dois exemplos, não exemplos negativos agora, mas dois exemplos positivos, Abraão e Isaque. No versículo 21, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça, que ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, pelas obras, a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e fez partir para outro caminho. Então, os dois exemplos são exemplos de pessoas que agiram, tomaram atitudes concretas, confiantes de que Deus lhes daria uma recompensa maior do que o custo daquela atitude. Tanto Raabe quanto Abraão estiveram diante de um dilema humano. Abraão havia recebido a promessa de que a descendência seria de Isaque. Isaque era aquele do qual Deus lhe daria a descendência que ele havia prometido no dia que Abraão saiu da sua terra. Então, sacrificar Isaque era um dilema, porque ele perderia o filho do qual sairia a descendência. Diante desse dilema, Abraão, a Escritura vai dizer que ele confiou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Essa é a única maneira, de ele fazer isso e continuar crendo. Então ele esperava que, de alguma forma, Deus lhe daria algo maior do que o custo de sacrificar o seu filho. Da mesma forma, Raabe, ao receber aqueles homens, poderia ter recebido uma boa recompensa ao entregá-los. Poderia ter conseguido riqueza, quem sabe algum lugar de prestígio, quem sabe algum registro no livro das histórias do rei. Ela poderia ter recebido boas coisas ao entregá-los, mas, por outro lado, havia o terror, que, como ela mesma diz, o medo que caiu sobre todos do povo pelas histórias daquilo que o Senhor vinha fazendo até que eles chegarem ali. E diante desse dilema, ela acreditou que Deus ele era poderoso para dar a ela algo melhor, ele era poderoso para conservá-la através daqueles homens diante da ameaça da destruição do seu povo. Então, a fé operava juntamente com as obras. É isso que Tiago quer ensinar aqui aos seus ouvintes. É isso que nós devemos perceber e guardar no nosso coração. A fé opera juntamente com as obras. Assim como um corpo sem espírito é morto, é a conclusão no 26, assim também sem a fé, sem obras,
é morta. Acredito que nós estamos aqui convencidos daquilo que Tiago está falando. Acredito que nós conseguimos perceber o significado dessas ilustrações, da comparação com os demônios e com aqueles que despedem os necessitados sem atender às necessidades, como sendo o absurdo da fé sem obras. E a comparação positiva de Abraão e de Raabe como sendo o exemplo do que uma fé verdadeira demonstra. É como ela se parece. Ela se posiciona assim. Ela se demonstra numa atitude concreta, confiante de que Deus é poderoso para dar uma recompensa maior do que os prazeres, a segurança, ou seja lá qual for a tentação que o mundo possa colocar diante de nós. Então esse é o contraste. Algumas coisas agora que nós vamos observar para que esse texto produza efeito em nós, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos, é que não é um contraste entre fé e obras. O que está aqui sendo discutido não é se nós devemos ter fé ou se é mais importante ter obras. Não. O que está sendo discutido aqui é o contraste entre uma fé sem obras e uma fé com obras. Então, não temos aqui a abertura para pensar e discutir fé ou obras. A fé, ela é um pressuposto do nosso texto. Tiago está falando com pessoas que têm fé. Todos aqui têm fé. Uns, uma fé inoperante, que talvez nós possamos considerar como uma fé que é falsa, é uma fé morta. E outros terão uma fé viva. A recomendação é que nós nos esforcemos, que nós procuremos ter a fé viva. E a exortação é para aqueles que acreditam que podem ter uma fé sem obras. Essa fé, ela está morta. Assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Lembra as palavras de Jesus para os fariseus, quando chama eles de sepulcros caiados, né? Um corpo sem vida ou um túmulo são parecidos. Eles parecem bonitos por fora, no caso dos sepulcros, ou um corpo parece uma pessoa, parece um indivíduo, até que você perceba que não tem espírito e está morto. Então, a fé sem obras é assim. Então, a primeira coisa é que não estamos falando de fé ou obras, estamos falando de fé viva e fé morta. E o que diz se sua fé e a minha fé está viva ou morta são as atitudes que nós tomamos concretas. Não basta dizer, né? Como aqueles irmãos dizem, se aqueça, se alimente, mas não proviram o alimento, tampouco as roupas. Então, essa é a primeira coisa, né? E não há proveito uma fé sem obras, ela é uma fé morta. Isso tem que ficar bem claro do nosso entendimento aqui. A segunda coisa é que a fé que é sem obras, ela é semelhante a acreditar, a aceitar as verdades do Evangelho, mas mantê-las longe da maneira como nós agimos. É isso que os demônios fazem. Eles sabem que Cristo ressuscitou. Eles sabem que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso. Eles sabem que Deus é digno de louvor, de honra, de glória. Mas eles não fazem isso. Eles não derramam honra, louvor, glória a Deus. Eles não se submetem ao poder. Eles se opõem. Então, a fé sem obras é assentir intelectualmente, mas manter os fatos do Evangelho longe do seu coração, do meu coração. Isso é o que a fé sem obras é. É alguém que crê. Eu creio. E no Brasil, a gente escuta muita frase, né? Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu já contei aqui de um amigo missionário francês, ele dizia
que a dificuldade no Brasil é que todo mundo aqui tem fé em Deus, né? Na França, ninguém quer nem ouvir. Você começa a falar de Deus, isso nas palavras dele. E as pessoas falam, eu não tenho interesse, eu não quero saber, eu não ligo para esse assunto. E é difícil você conquistar espaço para falar sobre Deus, sobre vida eterna, sobre Jesus. Essa é a dificuldade do evangelismo lá no país dele. Mas quando ele veio para cá, ele percebeu que todos aqui tinham fé. Todos aqui acreditavam em Deus, todos aqui eram amigos de Deus e consideravam Deus bom. Então, a dificuldade do evangelismo é o que Tiago está discutindo aqui, né? Você tem fé, mas não tem obras. Quando a sua vida é avaliada de acordo com a Escritura, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, você não se parece com Ele. Quando as propostas indecentes chegam, né, não parece com Jesus. Como alguém pode ser traficante e crente? Porque lá é na comunidade, né? Na Pereira Prado Lopes, em Belo Horizonte, onde ele faz o trabalho. Como você pode ser assaltante e, ao mesmo tempo, ter fé em Deus, né? E até postar e tatuar? Então, fé sem obras é assentir intelectualmente com os fatos, porém mantê-los longe do seu coração. Então, o que é o contrário? O que seria a fé com obras, né? Olhando para os exemplos, repetindo o que eu já disse, a fé que possui as obras é uma fé que se demonstra em atitudes concretas, baseadas na confiança de que há salvação e maior alegria em obedecer a Deus do que em manter os prazeres do mundo. Não basta falar. Esse é o ponto aqui. Como nós poderíamos identificar, né, alguém que tem fé e não tem obras? Como assim não tem obras? Só tem fé. Essa pessoa se comporta externamente, fala, está no meio dos crentes, dos que têm fé. Contudo, a vida dela não demonstra que tem fé. Então, eu quero caminhar com você para Hebreus, no capítulo 10, para nós vermos um exemplo. É bem pertinho, é só voltar algumas páginas. Hebreus, capítulo 10. Vamos olhar alguns exemplos de fé operante, fé com obras, para que nós sejamos instruídos, esclarecidos e inspirados. Hebreus 10, 34, primeiro, nós vamos ler apenas alguns versículos. Em Hebreus 10, 34, o autor está lembrando os irmãos da postura que eles tiveram, né? Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Essa é uma atitude que eles tiveram, concreta, baseada na confiança de que há salvação e mais alegria em obedecer a Deus do que em manter os prazeres que o mundo pode oferecer. Ao se aproximarem de cristãos presos, os crentes hebreus se denunciavam como cristãos também, e muitos deles tiveram a expoliação da sua casa como forma de punição, como forma de perseguição. É isso que o texto está dizendo. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Ou seja, eles aceitaram que, ao se compadecer dos encarcerados, os seus bens seriam expoliados. E por que eles aceitaram isso com alegria? Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então, a lógica do pensamento daqueles hebreus é: nós vamos obedecer ao Senhor na sua exortação, que nós nos compadecêssemos daqueles que estiveram presos,
com fome, com sede, nós queremos ouvir no final. Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive preso, você me deu de beber. Eu estive com sede, você me deu de beber. Estive preso e você deixou sua casa e foi me visitar. Então, com a expectativa de ouvirem isso do Senhor Jesus, eles aceitaram que o custo de perder os seus bens era inferior. Essa é uma fé com obras. Eles não apenas disseram, não, nós somos crentes, mas se a gente for lá, vamos perder os bens. Então, não vamos. E essa seria uma fé sem obras. Uma fé que não demonstra confiança de que Deus é poderoso para prover salvação e mais alegria do que os prazeres do mundo. Então, vamos em frente. Outro exemplo, ainda aqui em Hebreus 11, 17 ao 19. Falando também de Abraão, que nós vimos que é o exemplo que Tiago usa de uma fé viva, uma fé com obras. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, essa é uma atitude baseada na confiança de que Deus é poderoso para prover salvação e mais alegria, mais felicidade do que os prazeres que ele poderia reter ao não obedecer. Ele poderia ficar com seu filho, mas ele entendeu que ele conseguiria ser mais feliz, ele conseguiria ser mais alegre se ele seguisse a ordem que Deus deu. Ele confiou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Mais um exemplo ainda aqui nessa sessão, Hebreus 11, agora vamos olhar o versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés, pela fé, o esconderam. Por quê? Porque eles confiaram que Deus era poderoso para trazer salvação e maior alegria do que os prazeres que eles poderiam reter ao não obedecer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles poderiam ter seguido o decreto do rei. Fazer o quê? Nós estamos sob o decreto do rei. Se descobrir que o filho está aqui vivo, talvez até nós morramos. Assim como Raabe pode ter sofrido essa tentação, assim como Abraão sofreu essa tentação, assim como os irmãos encarcerados podem ter sofrido essa tentação. Mais um exemplo ainda no 24, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então, mais uma vez, mais um exemplo. E o que motiva é a recompensa que Cristo representava. Ele entendeu que ser desprezado por Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. No versículo 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Percebe que esses irmãos, essas pessoas, esses crentes estão fazendo essas coisas pela fé. Pela fé. A fé e as obras trabalham juntas. A fé opera juntamente com as obras. E o último exemplo, no capítulo 12, versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.
Nosso maior exemplo está aqui. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, chamou os seus discípulos para orar e sofreu grande agonia diante da perspectiva do abandono do Pai, da perspectiva de se fazer pecado, de sofrer o escárnio, a humilhação e a dor, a tortura da crucificação. E diante dessa agonia, nós vemos que ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E Jesus, para a glória de Deus, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Porque, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus tomou uma atitude baseada na confiança de que Deus, ele é poderoso para dar salvação e mais alegria do que se ele retivesse os prazeres que o mundo podia oferecer. Assim como esses irmãos, assim como Raabe, assim como Abraão. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos pessoas assim, que nós sejamos dessa maneira, seguindo o exemplo de Cristo, que em troca da alegria suportou a cruz, que nós em troca da alegria suportemos junto com Ele a cruz, junto com Ele a vergonha, junto com Ele o prejuízo, junto com Ele a perseguição, não por algum tipo de masoquismo esquisito, né? Mas porque há uma alegria proposta para nós, se nós suportarmos. Existe a promessa de que se nós nos submetermos a Ele, nós reinaremos com Ele. Amém? Então, diante disso, é preciso esclarecer que o nosso desempenho nesse trabalho não é o fundamento da nossa salvação. A nossa salvação está em confiar em Cristo e no desempenho dele como santo e justo. Vamos olhar para Efésios, no capítulo 2, uma passagem muito conhecida, que não deixa nenhuma dúvida sobre isso. Efésios 2, 4, e aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós não devemos ser precipitados e imaginar que se nós desempenharmos bem esse papel, formos consistentes no abandono dos prazeres que o mundo pode oferecer em troca da confiança na alegria e na salvação que Deus pode oferecer, e nós formos esforçados nesse trabalho e nos mantivermos de pé nesse trabalho e continuarmos insistindo, isso será o critério pelo qual você ouvirá do Senhor: entra no meu gozo. Bendito. Você e eu não vamos ser salvos porque nós mandamos bem nessa de abandonar prazeres em troca da alegria, trocando
em miúdos mais jovens, né? Nós não vamos ser salvos por isso. Deus não irá salvar aqueles que mandarem melhor nisso e desprezar os débeis nesse trabalho. Não é assim que funciona. A ordem é o contrário. Aqueles que confiarem no Senhor serão aqueles que farão esse trabalho. Então, a base, o fundamento para as obras é a fé. Não sejamos precipitados. Amém? Não sejamos. Morreu, eu acho. Então, esse é o primeiro esclarecimento aqui da nossa conclusão. O fundamento, o solo, o alicerce das obras é a fé. É a fé. A salvação é mediante a fé, não por obras. Mas como você pode ter fé e não ter obras? Conseguem perceber? A fé opera juntamente com as obras. Então, o fundamento é a fé, mas a fé viva tem obras. Não há fé sem obras. Não há crente que não toma atitudes confiantes de que Deus é poderoso para salvar e dar alegria maior do que o prazer que o mundo pode oferecer. Então, se você tem fé, essa será a sua postura. A confiança que transborda nessas atitudes, ela é o sinal da fé salvadora. É por isso, então, que eu e você e todo aquele que confessa a fé deve procurar se exercitar nisso, deve se esforçar para isso, deve desenvolver essa fé dessa maneira, com atitudes confiantes de que Deus é melhor, o que Ele oferece é melhor, é mais gostoso, é mais satisfatório, Ele é melhor do que qualquer prazer que eu possa reter ao desobedecê-lo. E a maior fonte de coragem e a maior reserva de combustível para que essa fé continue queimando no meu e no seu coração é seguir o conselho da Escritura de olhar para Cristo, que creu que obteria maior alegria em cumprir a vontade do Pai do que a dor de suportar a cruz. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa fonte, e Ele é aquele que comprou, aquele que, manifestando a misericórdia rica de Deus, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É com Cristo que nós obtemos essa fé, capaz de operar juntamente com a obra. Então, o conselho dessa mensagem é que você não se engane, não suponha que alguém pode ter fé sem obras, mas que você olhe para Cristo e procure andar nas mesmas obras que Ele. Então, se você tem receio de pregar o Evangelho, de falar, de anunciar para um amigo, para um colega, para um parente, você se sente meio envergonhado, como eu às vezes me sinto, olhe para Cristo. Olhe para a maneira como Ele anunciava o reino de Deus. Procure imitar a sua intrepidez. Peça a Ele ajuda. Você tem dificuldade em ofertar, em dar o dízimo, em ajudar alguém. Você é meio mão de vaca, tem medo de perder o seu conforto. Olhe para Cristo. Olhe para a sua generosidade. Olhe para aquilo que Ele fez para salvar o pecador. Você tem dificuldade em servir? Olhe para Cristo, lavando os pés dos seus discípulos. Você quer ser mais cheio de Deus?
se sente vazio, se sente mundano, olhe para Cristo, para a vida de oração dele, para a maneira como ele se retirava para buscar o Senhor. E a lista poderia continuar, né? Todos nós temos nossas tentações, nossas dificuldades, nossos obstáculos. Todos nós temos aquelas ofertas que, se nós aceitarmos, nós manteríamos algum prazer, algum benefício, mas se nós negarmos, nós glorificaremos o Senhor, cumpriremos um princípio do Senhor. É nesse momento que a sua fé e a minha fé precisam se mostrar. É nesse momento que aquilo que nós temos como fé vai se provar, se parece mais com o espírito, um corpo sem espírito, ou com a fé de Abraão, de Raabe. Então, eu quero encorajar você, assim como eu fui encorajado, a fazermos um esforço consciente para que a nossa fé seja operante e não apenas confessada. Que você encontre as oportunidades de aceitar com alegria a perca de alguma coisa em troca da alegria de glorificar o Senhor. Que você faça esse exame. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim, mas você vai encontrar, eu encontro, e que você seja encorajado a ser alguém cuja fé ela é repleta de obras, né? Quem esteve aqui de manhã ouviu o testemunho de Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, né? Deve ser bom ouvir isso, né? E fulano? Fulano é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como alguém pode dar um testemunho desse de alguém? Apenas se a pessoa falar, não vai ser. As pessoas veem as obras, né? Veem a maneira como anda, como fala, as escolhas que fez, que faz, a maneira como trata. Então, que você seja encorajado por Cristo, acima de tudo. E confie nele. Se você tropeçar nesse caminho, como eu tenho tropeçado diversas vezes, se você tropeçar em abandonar algum prazer em troca da alegria que Deus oferece, e você demonstrar uma fé que é só confessada, mas a obra faltar, confie na obra de Cristo. Ela é suficiente para cobrir a multidão dos meus, dos seus e de todos aqueles que creem, dos pecados de todos nós. Amém? Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém. Muito bom. É que você conseguiu falar tanta coisa nesse texto? Maravilha, né? Eu já falei que eu tenho no Bispo Rubem um exemplo de um homem de fé. Falei recentemente de manhã sobre isso. E eu poderia citá-lo como exemplo de muitas outras coisas, mas a fé. E recentemente eu me lembrei de um dia quando assaltaram a filha dele, mais velha, e o genro. E mandaram o genro sair, levaram o carro e levaram ela junto. E era o dia do aniversário da igreja de Nova Iguaçu. O bispo Roberto era o convidado, o pregador, e nós íamos descer para o culto. E quando a gente estava descendo para começar o culto, nós recebemos essa notícia. E o bispo Roberto estava pronto para começar o culto sem ele. Falou: você quer resolver isso, Rubem? Nós descemos e vamos começando o culto. Ele disse: não, vamos todos descer e vamos começar o culto, que Deus vai cuidar dela. Eu acho que ia ser ordenado ainda.
eu pensei, eu vou ligar para o delegado não sei quem, o comandante do 24º. Talvez, se fosse a minha filha, eu ia tentar a ajuda de um monte de gente conhecida para tentar resolver, botar a polícia atrás. Ele disse, vamos começar o culto que Deus vai cuidar. E começamos o culto. E antes do louvor terminar, tinham trazido a notícia de que acharam o carro, acharam ela já tinha ligado, tinham seguido com ela por uma certa distância e deixaram ela na Dutra, em algum lugar em Juscelino, e algum irmão já tinha ido para buscá-la. Ela já estava liberada, graças a Deus. Nessas horas a gente vê a nossa fé, né? A nossa fé sendo provada. Se a gente confia em Deus, ou a gente recorre ao nosso braço forte, à nossa influência, aos nossos amigos. Seria um exemplo, além de tantos outros que o Mateus compartilhou com a gente. Certamente, mas o melhor de todos os exemplos que nós temos é do autor da nossa salvação. Nós devemos olhar para toda aquela lista de heróis da fé de Hebreus 11. Mas, portanto, nós temos que olhar firmemente mesmo para Jesus, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. Ele é o nosso melhor exemplo. Vamos ficar de pé? Obrigado, Mateus. Obrigado. Para mim o bilhete não, né? Só para lembrar, como diz pastor Guilherme, não saia correndo, não tenha pressa. Temos a cantina, vamos ter uma pizza para compartilhar e boas conversas ali. Enquanto comemos um pedaço de pizza, a gente fala das nossas obras que estão seguindo a nossa fé. Certamente temos algo para compartilhar, para refletir sobre essa palavra. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter permanecido. Senhor, a tua palavra foi exposta, Senhor. Foi explicada e aplicada. E os nossos corações foram expostos diante da palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de conformidade com aquilo que cremos. Ajuda-nos, ó Deus, a não viver uma vida de aparência apenas. Não queremos apenas parecer que somos crentes, para não corrermos o risco de achar que somos salvos e não sermos. Perdoa-nos. Ajuda-nos na nossa falta de fé, como pediu aquele homem. Ou ajuda-nos na nossa pequena fé, se ela for tão ínfima como uma semente, um grão de mostarda, mas ainda é uma fé pequenina. Ajuda-nos. Dá-nos uma fé operante, dá-nos uma fé crescente. Dá-nos, Senhor, substância para a nossa fé. Leva-nos, ó Deus, à maturidade, como servos de Cristo, como discípulos de Cristo, de modo, ó Deus, que as obras acompanhem a nossa vida de fé, que elas caminhem juntas, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que possamos, no fim das contas, nos parecermos mais com Ele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.